Boa tarde, pessoal. Você sabe geometria plana? Vem comigo que nós vamos conversar sobre o assunto e tentar aprender mais. Solta a vinheta. Sou o professor Fábio. Estou aqui no projeto SCAC. Vou ficar com a parte de geometria. Vamos começar bem do básico e ir nos evoluindo. Nessa primeira parte, vamos falar dos conceitos primitivos da geometria plana. Vamos lá. O que seria um conceito primitivo? É um conceito sem definição. É aquilo que você naturalmente sabe o que é. Então, em matemática, conceitos primitivos não têm nenhuma definição própria. É aquilo que você naturalmente sabe. Enfim, ponto. Naturalmente, você sabe o que é um ponto. Na sua vivência, na sua experiência de vida, por mais novo que você seja, você sabe que é um ponto. Esse é um conceito primitivo. Temos que citar também entes geométricos, que são essas definições simples, naturais. Falei do ponto, vou falar da linha. A linha, ela pode ser côncava, convexa ou reta, dessa forma. A definição geométrica da linha, dessas linhas, linha L e linha R. É o alfabeto normal que a gente conhece. Em geometria também, como conceito primitivos, temos superfície e plano. Superfície é algo pré-determinado, né? Existe a formação, existe os limites. Plano, como eu falei, superfície sem limites, com limites, na verdade, plano é ilimitado, né? Naturalmente, com a vivência e a experiência, repito, por mais novo que seja, você sabe o que é um plano. Vamos utilizar muito isso aqui na geometria, coincidência ou não, geometria plana. Preciso falar também de espaço. Como introdução, preciso falar de espaço. Espaço é o conjunto de todos os pontos. Conjunto de todos os pontos, infinitamente, é o espaço. Figura geométrica, qualquer conjunto de pontos. Dou o exemplo aqui logo abaixo. De figuras planas. Temos aqui o plano. Onde tem o desenho geométrico do triângulo. Temos aqui mais um plano. Com a figura geométrica círculo. Essas são as chamadas triângulo e círculo, figuras planas. Ou seja, conseguimos desenhá-las no plano, no reto, basicamente isso. Temos também agora as figuras espaciais, né? Que basicamente eu tentei desenhar aqui, eu não sou matemático, não sou desenhista. Isso aqui é uma coisa que praticamente parece um cone. Vamos chamar de cone. Precisa ao menos de 3 medidas para ele. Pessoal, tentei desenhar. Suponha que isso aqui seja um dado. Um dado você põe no plano. Ele tem várias faces, várias arestas a ser medida. Entenda, visualize o dado e veja isso como uma figura espacial. Podemos chamar isso aqui, mais para frente vocês vão ver que podemos chamar de prisma. Podemos chamar também de polígono. Dentro da geometria, vamos aprender a medir isso. A medir
as arestas e as faces desse prisma ou dado, determinando agora mais alguns conceitos em geometria plana importantíssimos para o nosso objetivo, que é o Enem, e aprendizado da geometria plana. Vamos falar agora de linhas planas. Semirreta. O que é semirreta? É um ponto determinado no plano A e B, onde há infinitos pontos dentro desse segmento, ou seja, esse espaço compreendido aqui é chamado de semirreta, que determinamos matematicamente dessa forma: semirreta AB com a setinha indicando o quê? Que continua os pontos, que continua as semirretas aqui, ó. Temos também o segmento de reta. Repare que são parecidos. O segmento de reta, neste caso aqui, como este exemplo que eu dei aqui, ó, volto a frisar que também existem infinitos pontos nesse segmento. Qual a diferença principal? Que aqui é a semirreta AB, eu indico que ela continua. No entanto, agora eu quero dizer o seguinte, que em determinado conceito, determinado exercício, eu vou pegar os pontos compreendidos. Reparem que o pontinho do segmento de reta está fechado e eu deixei em espaço aberto aqui. E a determinação desse segmento, ele não tem a setinha, ou seja, eu vou trabalhar, não quer dizer que não tem mais pontos, não, tem. Eu estou determinando o conceito de segmento de reta e que em determinado momento eu vou trabalhar o segmento de reta A e B. Segmentos consecutivos. Aprendemos que o segmento de reta é o ponto que eu quero trabalhar em determinado exercício para determinar valores infinitos, na verdade. Os segmentos consecutivos, eu quero dizer o seguinte: o segmento A, segmento B, em detrimento do segmento C. O que eu quero dizer aqui agora? Repare que eu fiz, só falta completar aqui para ser um triângulo. Então, os segmentos consecutivos, ele independe de direção. No entanto, lembra do conceito primitivo? Você pensa lá, em matemática tem muito isso. Interpretação de texto. Em matemática tem texto? Muito. Você tem que saber o texto matemático, os códigos, e interpretar com o que o português quer dizer. Segmentos consecutivos. Logo, eu aprendi que é um segmento. Consecutivos, eu quero dizer que é o seguinte: depois do segmento A e B, só pode vir o segmento BC. Segmentos colineares. Eu quero dizer o seguinte: um segmento, outro segmento. O que eu quero dizer com esses dois exemplos aqui? Com esses dois exemplos, eu quero mostrar que nem sempre, como esse exemplo aqui, os segmentos vão estar juntinhos. Eles podem estar na mesma reta, no entanto, percebam aqui que eu dei um espacinho. Esses são segmentos colineares, ou seja, eles vão basicamente estar na mesma reta.
Os segmentos adjacentes. Segmentos adjacentes, segmento AB, BC. Repare que o colinear, eu deixei um espaço aqui, estão na mesma reta, no entanto, no mesmo plano, no entanto, eles podem ter um espaço entre eles, mas os segmentos são os mesmos. Os segmentos adjacentes, ele tem que estar na mesma reta e tem que ser consecutivos, ou seja, sem espaço. Repare aqui que não coloquei espaço entre o B e o C. Então, basicamente, essa é a diferença. O segmento adjacente, ele tem que ser consecutivo e colinear ao mesmo tempo. Reparem que a determinação é sempre pela letra. A gente pode usar várias letras do alfabeto latino, mas por convenção para ficar mais fácil mesmo, utilizamos as primeiras letras do alfabeto, AB e BC. Lembrando que eu estou falando de segmento sem a setinha. Mais alguns conceitos. Postulados da existência. Vamos lá voltar na interpretação do português. O que é o postulado? É aquilo que é determinado por convenção ou por experiência de vida como correto. Então, dentro de geometria plana, citei esses dois exemplos como postulado da existência. Em uma reta há infinitos pontos. Por experiência, você vai determinar uma reta, por experiência, por vivência, independente da idade. Como eu já falei, você vai ver que a reta tem infinitos pontos. Pontos negativos, pontos positivos, pontos dos conjuntos números reais, racionais. Então, temos dentro de uma reta, por exemplo, temos até raiz quadrada de 123, que é inexato. Então, só para exemplificar. E a letra B? Em um plano há infinitos pontos. Também convencional e também por experiência, como eu já falei, um plano tem infinitos pontos. Vou fazer o desenho de um plano aqui. A gente determina no quadro, porque o plano, como eu disse, ele é infinito. A gente determina o plano no quadro só para exemplificar só para visualizar mesmo. Ó. Podemos colocar infinitos pontos. Da determinação, outro conceito de postulado geométrico. Como eu já falei, conceitos por experiência, por viver, dito como certos. Dois pontos distintos determinam uma reta. Eu venho aqui e marco um ponto aqui e marco um ponto aqui. Venho e ligo os dois pontos. Dois pontos distintos, marquei aleatoriamente, A e B, determinam uma única reta. O próximo exemplo. Três pontos não colineares determinam um único plano. Não colineares. Ou seja, eles estão, como eu disse anteriormente, aleatoriamente no plano e, como diz a definição, três pontos não colineares determinam um único plano. Ou seja, esse plano aqui, com pontos não colineares, se ligados, vou ligar para exemplificar. Se ligados, ele vai determinar esse segmento de reta e esse segmento de reta. Essa é a definição. Três pontos não colineares determinam um único plano. São conceitos de experiência por vivência, mas que precisamos saber. São conceitos básicos, simples, mas que precisamos saber
para resolver, por exemplo, vários exercícios que a gente vai trabalhar aqui, resolução de exercícios envolvendo geometrias planas. Continuando com os conceitos. O da inclusão, o que eu quero mostrar com isso? Se uma reta tem dois pontos distintos, uma reta, dois pontos distintos, A e B. Então, a reta está contida neste plano. Temos o plano beta. Plano beta. Se uma reta tem dois pontos distintos, a reta está contida nesse plano. Determinamos assim A e B pertence ao plano beta. O que eu quero dizer com isso? Voltamos lá no básico do básico da matemática, que é conjunto. Precisamos fazer uma revisão de conjuntos, que vai ser trabalhado em outro momento. Finalizando a aula, vou mandar um abraço aqui para o Paulo Pretão e fica o convite. Venha aprender comigo geometria. Se inscreva no canal, toque no sininho, compartilhe aqui do projeto social SCAC.